volta com o quadro Um Slide. A gente pega um slide de uma apresentação corporativa de uma empresa e explica para vocês. E hoje vamos falar de Itaúsa. A gente pegou o que eu considero o slide mais importante da empresa e eu convidei aqui o Gabriel, que é do Suno Challenge, passou na nossa competição, está aqui conosco, tem aprendido pouco, muito. Muito, Thiago. A curva de aprendizado aqui dentro da Suno é bastante exponencial. Legal. Gabriel, vamos lá. Você me ajudou a selecionar alguns slides. Vamos lá na apresentação corporativa da Itaúsa e nós encontramos este slide que eu vou colocar na tela. O que é esse slide? Basicamente é a estrutura societária da Itaúsa. Para mim, esse é o slide mais importante porque explica o que é a Itaúsa. E o que diz no slide? Que a Itaúsa é uma empresa de participações, chamada holding. Quais são as participações que a Itaúsa tem? Ela tem 37% do capital do Itaú, tem 29% do capital da Alpargatas, tem 37% do capital da Dexco, que é a Duratex, antiga Duratex, tem 10% do capital da CCR, a maior empresa de infraestrutura do Brasil, tem 12,9% da Aegea, uma grande empresa do segmento de saneamento, tem 49% da Copa Energia e tem 8,5% da NTS, que é uma empresa de gasodutos. Bom, Thiago, a primeira pergunta seria qual que é a diferença de uma holding e de uma empresa operacional? Legal, Gabriel, excelente pergunta. E no caso da Itaúsa, essa pergunta é extremamente relevante. As empresas operacionais são essas empresas de embaixo. São as empresas que têm atividades operacionais. O Itaú tem cliente. Ele empresta dinheiro, ele dá cartão de crédito, vende seguros, faz os investimentos. A Alpargatas, quem tem uma Havaianas, você comprou um produto desta empresa. É uma empresa que tem atividades operacionais. Já a Itaúsa não tem um produto, ela não vende um produto, não tem nada que dá para você contratar da Itaúsa. Ela é uma empresa de participação. Ela tem essas participações em várias dessas empresas. Sabe por que a maior parte dos investidores falham? Porque eles não têm informação qualificada. O investidor, muitas vezes, ele não tem tempo para fazer as análises adequadas, sequer ele tem a formação adequada para fazer uma boa análise. E, portanto, ele muitas vezes faz a análise sozinho e chega a conclusões equivocadas. E é por isso que eu, que invisto há mais de 20 anos, faço vídeos como esse no meu canal. E lá na Suno Black, que é a nossa assinatura mais completa, você encontra a nossa análise de maneira organizada, dividida por fundo imobiliário, ações no Brasil, ações fora e muito mais. E com isso, você consegue ter resultados muito acima da média. Todas as carteiras da Suno têm resultados superiores aos seus benchmarks. Você pode tirar dúvidas com especialistas. Tem lá o Suno Minuto, que quando sai uma notícia, os nossos analistas vão lá e comentam, dão o ponto de vista deles. Tem dezenas de cursos que vocês podem acessar. Pode pegar nossos resultados, compara com as outras empresas do segmento, compara com a carteira da sua corretora. Você vai ver, não tem ninguém que tenha um resultado tão bom quanto os nossos assinantes estão tendo. Então, não deixe para depois, assine a Suno Black e eu consegui uma condição exclusiva para quem está assistindo esse vídeo. Essa aqui não é uma condição recorrente, eu estou fazendo somente para você que está nos assistindo agora no canal. E se você quiser aproveitar 10% na assinatura Suno Black, clique no link abaixo e use o código TR10. Você vai ter 10% de desconto. Não deixe para depois. Existem vantagens e desvantagens de se investir numa empresa de participações. E esse gráfico aqui mostra alguma dessas vantagens. Por exemplo, se você quer ter exposição a Aegea, saneamento, que vai crescer muito no Brasil, a Copa Energia ou a NTS, não seria possível se não fosse através da Itaúsa. Outra holding que é muito conhecida no mundo, a Berkshire Hathaway. O Warren Buffett, que comanda a empresa, tem um portfólio de ações. Se você gosta da Apple, você pode comprar ações da Apple. Se você comprar ações da Berkshire Hathaway, uma partezinha está lá aplicada em ações da Apple também. Porém, ele tem um portfólio muito relevante de outras empresas que são de capital fechado. Então, na hora que você investe numa holding como a Itaúsa ou como a Berkshire Hathaway, você não está investindo somente nessas outras empresas que você poderia acessar diretamente na bolsa. Você está investindo em empresas que você não teria acesso se não fosse essa estrutura societária. Então, essa é uma das vantagens. Uma segunda vantagem que eu não concordo muito é: estou comprando um portfólio diversificado. É verdade, você está comprando uma ação e está ganhando uma participação aqui, no caso dela, de 7 empresas. Porém, por que eu não concordo com isso? Porque você podia, você mesmo, ir lá e comprar ações. Você não precisa de uma estrutura diversificada para você montar sua carteira diversificada. Se você quer ter Itaú, Alpargatas, Dexco e CCR na carteira,
Pô, por que você não vai lá e compra diretamente na bolsa? Essas empresas estão lá na bolsa. Você pode comprar a ação da CCR, do Itaú. Uma terceira vantagem, que fica muito claro no caso da Berkshire Hathaway e também no caso da Itaúsa, é que muitas vezes estas empresas fazem excelentes alocações de capital que, em alguns casos, não estariam disponíveis para você, investidor, pessoa física. Por exemplo, essa participação da CCR, ela comprou de outras empresas de infraestrutura que tiveram problemas na Lava Jato no passado, em condições que foram muito boas, mas que o investidor pessoa física dificilmente teria condição dele mesmo ir lá e fazer um cheque de 2 bilhões de reais para ter aquela posição no bloco de controle, ou pelo menos ali entre os principais acionistas da empresa. Essas transações não estão disponíveis para todo mundo simultaneamente. Alguns negócios só aparecem para quem tem uma posição de caixa relevante, como é o caso da Itaúsa e no caso americano, o caso da Berkshire Hathaway. Então essa seria uma outra vantagem. A desvantagem é que você, de certa forma, também fica um pouco refém da alocação de capital da companhia. O Itaú, que é a maior participação aqui da Itaúsa, a gente já vai falar um pouquinho disso, paga dividendos para a Itaúsa. Não necessariamente esse dinheiro vai cair no seu bolso. Se a administração da empresa acreditar que consegue fazer um negócio melhor do que pagar dividendo, ela pode fazer, mesmo você não concordando. Então, se você quisesse os dividendos do Itaú, talvez fosse melhor ter ficado no Itaú. E, Thiago, dentre essas empresas operacionais, qual dela é a mais relevante? Gabriel, essa talvez seja a pergunta mais importante para quem quer investir em Itaúsa. A participação mais relevante, obviamente, é o Itaú. Repare que a Itaúsa tem 37,2% das ações do Itaú, que na hora que foi feito esse slide, valia 333 bilhões de reais. Existem outras empresas que são listadas, a gente pode fazer uma estimativa de quanto vale essas participações, e tem também as empresas não listadas, que essas a gente não tem acesso à última cotação, porque não são empresas que tiveram negociação na bolsa. Óbvio que eles abrem aqui o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa. Nós, com esse número, conseguimos fazer algumas estimativas, e antes de gravar a gente fez algumas contas, e o Itaú representa 90% dos investimentos da Itaúsa. Portanto, quando você compra Itaúsa, você está praticamente comprando Itaú. É isso que o investidor tem que ter na cabeça dele. Por isso que eu chamei a atenção que essa pergunta talvez seja a mais relevante para quem quer entender o caso de Itaúsa. Quando você está comprando Itaúsa, tem um monte de negócio aqui. Isso aqui é quase que distração, porque o que importa mesmo é o Itaú. Se todos esses negócios dobrarem o resultado nos próximos 12 meses e o Itaú caiu o resultado dele em 30%, o lucro da Itaúsa provavelmente vai cair. Por quê? Porque a representatividade do Itaú é muito relevante dentro da Itaúsa, o que é natural. Existem poucos negócios do tamanho do Itaú no Brasil. Thiago, uma especificidade da estrutura societária da Itaúsa é que a família controladora da Itaúsa consegue controlar o Itaú. Como que isso acontece? Ótima pergunta, Gabriel. Pouca gente explora isso. Olha só, a Itaúsa detém 37,2% do capital do Itaú. Porém, o Itaú tem ações preferenciais e tem ações ordinárias. A Itaúsa detém muito mais ações ordinárias, inclusive controla o Itaú. E a Itaúsa é controlada por essa família aqui, né? Família Egídio Setúbal, que possui 34% do capital da Itaúsa. Se a gente fizer uma regra de 3 aqui, né? 34% de 37%, vocês vão ver que a família controladora da Itaúsa controla o Itaú, tendo aproximadamente 10% do capital do Itaú. Isso é cada vez mais raro no mundo corporativo. Existem outras empresas, inclusive no Brasil, que tem uma estrutura parecida. A Gerdau, tem a Gerdau e a Gerdau Siderúrgica. Isso significa que a família dos fundadores da empresa conseguem ter o controle sem ter uma participação tão relevante assim. É uma coisa rara no Brasil, está se tornando cada vez mais raro no mundo corporativo mundial, mas é uma característica da Itaúsa que quem investe tem que saber que isso acontece. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Beijo grande. E eu queria fazer aqui o convite para quem está nos assistindo, para botar nos comentários qual a próxima empresa que vocês querem que a gente traga nesse programa aqui, o
slide. Beijo grande.